Boa tarde, pessoal. Salve Maria. Sou o Davi, sou membro do Instituto Padre Antônio Vieira. Estou aqui hoje para conduzir essa live sobre o tempo da Quaresma, esse tempo litúrgico tão importante para a nossa igreja, esperando aqui a presença ilustre do diácono Renato, que vai nos prestigiar aí com seu conhecimento, nos ajudar a entender e viver bem esse tempo da Quaresma. Esperar ele aparecer aqui no chat. Boa tarde pessoal que está chegando aí na live. Estou esperando a entrada do diácono Renato aqui, que vai estar falando. Pronto, chegou. Vai estar falando pra gente aí sobre a Quaresma, este tempo tão importante. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo aqui para dentro, ou se é ele que tem que ir. Aqui. Pronto. E boa tarde, diácono Renato, sua bênção. Boa tarde, Tudo bom? tudo tranquilo. Graças a Deus. Então, para a gente começar, como sempre fazemos, se o senhor quiser se apresentar rapidamente e fazer uma breve oração para a gente já partir para o conteúdo da nossa live, fique à vontade. Então vamos começar rezando para começarmos bem, né? Em nome Exatamente. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na hora hora de nossa da morte. nossa morte. Amém. Amém. Bem, boa tarde. Gostaria de fazer uma pequena apresentação, né? Eu sou o diácono Renato da Cruz, né? Sou diácono permanente da Arquidiocese de São Luís. Fiz parte da primeira turma de diáconos, né? Os primeiros 31 diáconos da nossa arquidiocese, na época da comemoração dos 400 anos de evangelização do nosso Maranhão, vamos dizer assim. E há mais ou menos uns 4 ou 5 anos que eu estou servindo aqui na paróquia de São Francisco. No momento eu estou um pouco ausente por causa da pandemia, mas a gente continua trabalhando, continua servindo, dando direcionamento, fazendo batizado, enfim. A vida continua. Continua rezando, que é o mais importante. Continua rezando, verdade. Isso nunca pode deixar de existir. Uma outra coisa, sou casado, né, para ser diácono permanente, e sou pai da Carme, casado com a Aldete, né? Todas as duas são membros do Instituto Padre Antônio Vieira. E é muita alegria a gente fazer parte do instituto tão bonito, tão belo, com um trabalho de evangelização tão importante dentro da nossa arquidiocese. Muito obrigado pelas palavras, em meu nome, em nome de todo o Instituto, da diretoria. Eu aqui agradeço de fato, primeiro. Não, de fato, eu mesmo que sou apenas um membro como o senhor, como a sua esposa, fico muito feliz com o trabalho que vem sendo feito desde a fundação do Instituto. Então, em nome do Instituto, das pessoas que vão assistir essa live depois, agradeço pela sua presença, pelo senhor ter aceito o convite também. E para falar desse tema que é muito importante, né, de um tempo litúrgico bastante tradicional na igreja, que tem um significado muito próprio de preparação para a festa mais importante do ano do calendário cristão, do calendário católico.
e que é um tempo que nos convida a uma profunda reflexão, a uma profunda conversão. Então, poder estar fazendo essa live com o senhor para falar sobre a quaresma é de fato muito bom, não só para mim que irei conduzir essa live, mas para todo o Instituto, para as pessoas que vão acompanhar. Então, como havíamos combinado previamente, vou deixar o senhor fazer as apresentações iniciais sobre o tempo da quaresma, o que é esse tempo, né? Qual que é o sentido, qual que é a razão de ser dele, e falar um pouco sobre a essência desse tempo para nós. Fique à vontade, Diácono. Primeiro, antes de começarmos a entrar mesmo no tema, é bom que a gente entenda algumas realidades. O tempo da igreja, ele é um tempo diferente do tempo cronológico, né, o tempo nosso. E, na verdade, todo ele é criado, é desenvolvido na perspectiva da economia da nossa salvação, na história de Cristo encarnado, que viveu no meio de nós, que mostrou a beleza de Deus através de sua pessoa, do desenvolvimento de sua pregação, dos seus ensinamentos, dos seus prodígios e, principalmente, da sua igreja. Então, o tempo litúrgico ele favorece toda essa história, todo esse conhecimento, né? E o tempo da quaresma é um tempo dos mais importantes, até porque a quaresma a gente poderia até caracterizar da seguinte forma: a nossa vida neste mundo é uma eterna quaresma, né? É uma eterna preparação. E preparação exatamente para isso, para vivermos face a face com Jesus ressuscitado. Então, a quaresma, ela é o tempo favorável para esta preparação, para este encontro. E a nossa vida deve ser também assim, né? Por isso que o tempo da quaresma ele ganha muita beleza e muita importância dentro da igreja. Sempre foi assim. Então, como é que a gente vai fazer hoje à tarde? Nós vamos dividir nossa formação da seguinte forma. Nós vamos falar primeiro o que é a quaresma, né, qual é a sua origem. Depois, os exercícios que a quaresma nos propõe, né, a oração, o jejum e a esmola. E, por fim, como deve ser a vida do cristão católico no tempo da quaresma, tá certo? Nós vamos fazer nesses 3 momentos bem distintos, tá bom? Então, para começar, vamos logo no termo quaresma. O que é a quaresma? Bom, a quaresma, essa palavra, ela vem do latim, né? De quadragésima. Vocês que são do Instituto, que acompanham as missas tridentinas, sabem muito bem disso, né? Antes da quaresma, vocês têm domingos anteriores, do Sextuaginta e tal, e vai preparando esse tempo favorável, tempo da quaresma. Então, essa quadragésima são exatamente esses 40 dias que antecede a festa ápice, né, do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo, celebrada no domingo de Páscoa, né? E a gente pode até dizer assim, celebrada no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa, que são festas, são celebrações conjuntas que têm a mesma beleza, ok? Então, dito isso, vamos dizer, essa introdução dos 40 dias, e por que então esses 40 dias, né? Aí tem várias interpretações. Mas a gente vai começar pela primeira, que é tirada do Antigo Testamento, dos 40 anos do deserto com o povo de Israel saindo do Egito, né? Vamos dizer assim, do seu êxodo, da sua passagem, né? Só que aquela passagem foi uma passagem da escravidão do povo dos hebreus, do regime autoritário, escravocrata do tempo dos egípcios, para uma libertação, para a conquista de uma terra prometida, onde provavelmente correria leite e mel, assim diz as Sagradas Escrituras. Então, remete também a esses 40 dias. Mas tem mais outros 40 dias importantes no Antigo Testamento. Mas vamos ficar precisamente nesse do Êxodo. Essa passagem, essa libertação, é uma libertação simplesmente
político, social, né? Vamos dizer assim, até sociológico do povo de Israel. Mas ele ganha também algo espiritual, né? Com a nossa quaresma, já é diferente. Nós não estamos nos libertando de uma opressão de um poder econômico, de uma libertação de um poder político. Não é isso. Nós estamos nos preparando para nos libertar do jugo do pecado e da morte, para então descobrirmos em Jesus a nossa libertação plena na nossa ressurreição. Então, esse é o sentido hoje desses 40 dias, tá? E como eu disse, a quaresma do cristão é todo o tempo, né? É a nossa vida. Nossa vida está ligada exatamente a esse tempo de preparação, a esse tempo que nós vamos encontrar no céu, no reino de Deus, quando fizermos nossa passagem. Então, a quaresma cristã é uma quaresma também relacionada ao aspecto espiritual, e não mais uma libertação simplesmente do poder, de um poderio econômico de um país, de uma nação. Ok? Bem, dito isso, nós temos que entender que lá no Antigo Testamento, é através desses 40 anos no deserto que Deus vai começar a se revelar. E eu digo até mais, ele vai começar a formar um povo, formar uma religião, formar uma nação que será a preparação para a vinda do seu Filho Jesus. Ok? Então, também tem essa importância para nós cristãos. Afinal de contas, a nossa fé é cristológica, mas ela tem a sua base em muitas coisas trazidas do Antigo Testamento. Ok? A revelação do Deus único, a experiência dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Então, tudo isso também é incorporado na vida cristã. Ok? Uma outra relação que nós poderemos ver é como então começou isso dentro da história da igreja, né? Cerca de 200 anos após o nascimento de Cristo, os cristãos começaram a preparar a festa da Páscoa. Primeiro com 3 dias de oração, meditação e jejum. Isso logo no início, os primeiros 200 anos depois do nascimento de Cristo. Por volta do ano 350 depois de Cristo, a igreja aumentou esse tempo de preparação para então os 40 dias, a tal da 40ª. Assim surgiu então o que nós conhecemos hoje como quaresma. Tá? Então isso foi exatamente pelo ano 350 depois de Cristo. Ora, para que então essa preparação? Exatamente para que, unidos a Cristo, através da sua paixão, morte e ressurreição, pudéssemos ter a felicidade, a alegria de contemplar a ressurreição em nossa vida. Ok? Como é que a gente delimita, então, hoje, a quaresma? Onde começa e onde termina? Bem, o começo da quaresma, ela é sempre na quarta-feira de cinza. Ok? Começa na quarta-feira de cinza e se estende até a quinta-feira da Semana Santa. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: na quinta-feira, na missa vespertina, né? Que a gente chama já de missa do Crisma ou dos Santos Óleos, né? Então aquela primeira parte ainda é a missa que a gente poderia dizer que finaliza então o tempo da quaresma. Porque logo em seguida, na parte da tarde, nós temos então o início do tríduo pascal. Já não é mais a quaresma, já começa-se então o tríduo pascal, onde a gente vai celebrar o centro da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo, a sua Páscoa. Okay? Então ela se inicia na quarta-feira de cinza e vai até o início da quinta-feira, do comecinho, as primeiras horas da quinta-feira. Okay? Uma outra realidade que a gente precisa diferenciar, porque isso também é uma riqueza da liturgia católica, os símbolos, os gestos, as roupas, os objetos litúrgicos, como se comportam
no tempo da quaresma. A cor litúrgica, né, que todos nós conhecemos, é o roxo. Ele só vai dar lugar no domingo da alegria, e aí vai trocar pelo rosa, já perto, né, da festa da Páscoa. Então, a cor é roxa. Por que o roxo, Diácono? O roxo, porque representa essa interiorização, essa interioridade que o cristão tem que ter no tempo da quaresma, né? E também marcar o sentido de penitência. É um tempo favorável para o cristão se penitenciar e assim tentar usar da penitência como remédio para curar as suas faltas, seus pecados, os seus, vamos dizer assim, a sua forma errada de viver e tentar se aproximar ao máximo à pessoa do Cristo. Okay? Bem, no período da quaresma, essencialmente é um período de retiro espiritual, um grande retiro espiritual. Eu costumo até falar que seria o retiro universal da igreja. É o tempo que os cristãos têm para se retirar do mundo, usar dos momentos fortes que estão presentes em suas existências e tentar buscar mais oração, ser mais caridoso e, principalmente, meditar mais na sua vida sobre a palavra de Deus. Então, é um tempo favorável, é um retiro, um grande retiro espiritual. O ano passado, eu diria que a gente viveu um ano quaresmal. Foi o ano da pandemia, onde muita gente redescobriu o momento de oração pessoal, o momento de oração em família, porque as igrejas estavam fechadas. E aí conseguiam também, a gente começou a buscar o entendimento melhor da nossa prática religiosa. Então, isso foi muito bom ter acontecido no ano passado, porque nos faz ver um pouco do que é essa dimensão quaresmal, esse tempo, esse retiro que a igreja nos propõe. É também um tempo de se preparar para, vamos dizer assim, uma passagem interior, né? Uma transformação interior. A quaresma, por ter na sua dimensão de preparação, e ela não é um tempo, vamos dizer assim, que vai nos fazer... ela não é um fim em si, ela é um meio para mostrar uma outra realidade. Então, nesse tempo da quaresma, como a gente está nos preparando, nós precisamos identificar pessoalmente, em cada ponto da nossa existência, o que é que está a mais, o que é que está além da nossa vida. O que é supérfluo, né? Aquilo que não pertence a nós. E aí, colocar isso de lado para podermos, face a face, contemplar a riqueza e a beleza do Cristo ressuscitado. Então, também vamos dizer assim, essa importância do tempo da quaresma. Bom, eu acho que nessa primeira parte deu para entender bem, né, essa expectativa. Uma outra coisa que também eu gostaria de chamar a atenção, na preparação da quaresma, é um tempo propício para a catequese, para o catecumenato. Tá? Ora, por que se faz isso? Porque é exatamente no sacramento do batismo que nós cristãos ganhamos uma nova vida, né? Uma vida em Cristo. Então, esse tempo quaresmal é um tempo exatamente de preparar os catecúmenos, aqueles que irão ser batizados no sábado de Aleluia. Por quê? Porque eles também entram no mistério da nossa fé. Com os mesmos exercícios, com as mesmas práticas, se preparando, como nós nos vamos nos preparar para no Sábado Santo, renovar as promessas que recebemos no batismo. Sejam aqueles que foram batizados quando crianças, sejam aqueles batizados em adulto. Ok? Bom, então vamos tocar para frente. Só alguém poderia perguntar, que eu citei logo no início, os 40
dias, né, os 40, por que o 40 e da onde nasceu isso? Eu citei só Moisés, mas eu vou citar rapidamente, porque aí quem quiser depois se aprofundar com a leitura, seria interessante. O primeiro 40 que aparece na Bíblia é os 40 dias do dilúvio, que quando nós nos batizamos, na oração de preparação da água que vai ser usada para o batismo, é tratado logo como início, como preparação para o quê? Para as águas do batismo. Os 40, aquela água do dilúvio, aqueles 40 dias de preparação. Logo em seguida, nós temos também a pregação de Moisés, os 40 anos de Moisés, com o povo judeu, mas também os 40 dias do profeta Elias na montanha, né? Lembremos que na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, são duas figuras que aparecem com ele, Moisés e Elias. Então, 40 dias dos dois, chegando a Jesus para o quê? Dizer que toda a experiência daquele povo do Antigo Testamento era para ser completado com plenitude, aonde? Na pessoa do Cristo. Em Cristo. Okay? Perfeito. Bem, e aí, por fim, já não mais no Antigo Testamento, mas já no Novo, os 40 dias de Jesus no deserto. Jesus é batizado no Jordão e se recolhe no seu retiro espiritual. A quaresma, por ser um retiro, né, um momento de retiro, é também um momento de prepararmos para a nossa vida de missão, de evangelização. Então, nós precisamos desse período para nos abastecer de espiritualidade, de fé, para na Páscoa podermos contemplar Jesus e anunciá-lo, como fez os primeiros cristãos, como fez os discípulos de Jesus. E nós, como seus discípulos atualmente, precisamos também desse tempo para nos abastecer e seguir com a sua mensagem, tá bom? Perfeito. Então, Diácono, basicamente, pelo que eu consegui entender, fazendo um grande resumo do que o senhor passou para a gente, a quaresma ela vai ser um tempo universal e litúrgico da igreja específico, que vai ter essas referências tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, e vai ter um sentido muito individual e pessoal também de convite à conversão de cada um de nós, né? E é justamente por meio de algumas práticas, não é isso? Que o senhor vai começar a explicar isso aí. Vamos começar a chegar lá. Antes de chegar ainda a essas práticas, é bom identificar que esses períodos importantes dentro da espiritualidade da igreja, mas também de nós católicos, é sempre necessário entender que o nosso coração precisa ser preparado, né? Precisa ser moldado na perspectiva de quem é a realidade maior da nossa existência, que é a pessoa de Jesus, nosso Senhor. Então, por isso, esse momento favorável, esse período de, vamos dizer assim, de preparação, de retiro, de intimidade com Jesus. Okay? Para isso, na quaresma, nos é proposto 3 práticas. Tá? Inclusive, isso já é, vamos dizer assim, é a fonte primeira da liturgia da quarta-feira de cinza. O Evangelho vai tratar da oração, do jejum e da esmola. E aí Jesus explica cada um dos 3. Okay? Vamos começar então vamos dizer assim, a base de tudo, a oração. Bom, a oração é uma experiência de fé, primeiro. Né? Só reza, só consegue ser um homem, uma mulher orante, aquele que tem fé. E aí é assim, vamos dizer assim, um conselho paternal que eu gostaria de dar a todos os que estão nos ouvindo e vendo, a oração, para ela ter mais valor, para ela ter mais força, ela precisa que cada um de nós, né, busquemos conhecimento da fé. Por que eu digo isso? Porque pode correr o risco das pessoas terem uma prática religiosa, uma prática de oração simplesmente devocional e não ter fruto nenhum.
e não ter crescimento nenhum espiritualmente. É como se a gente estivesse fazendo o seguinte: você já viu aquele pessoal que vai para a academia fazer ginástica naquelas bicicletas que roda, roda e não sai do lugar? É mais ou menos isso. Se você não conhece, você não tem uma fé, você vai rezar o quê? Você vai fazer uma oração e Deus vai ouvir? Vai ouvir. Mas você não vai crescer, você não vai aprofundar a sua fé, você não vai subir a sua espiritualidade, porque o seu conhecimento é limitado. E aí pode acontecer de você ter uma prática de oração que é muito intimista, muito eu quero isso, eu quero aquilo, e aí começa a inverter, inclusive, a relação da oração. A oração, ela é um grande diálogo, né? É um grande diálogo. Diálogo com quem? Diálogo com a gente, né? A gente mesmo, mas também um diálogo com Deus. Então, a chave da oração é você ter fé e você conhecer a Deus. Como é que a gente faz isso? Aí a gente vai já descobrir. Então, o importante é exatamente isso. É você se preparar e buscar a fé. Primeiro conselho. Eu acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar no escritor inglês G.K. Chesterton, né? Inclusive, o Padre Paulo tem um curso muito bom no site dele. Quem não fez, procure fazer. Ele não era católico, ele era um anglicano, né? Um anglicano. Se converteu, e se converteu de que forma? Estudando o catecismo. Que andava para cima e para baixo com o catecismo na mão, estudando, lendo. Tá aqui o Era um catecismo. grande aluno. Exatamente. Eu estou falando isso porque eu olhei ele desde o início. E tem uns livros de Chesterton aqui também, em algum lugar. Não sei onde é que eles estão, mas tem uns livros aqui. Então, o que é que essa figura, né, do início do século passado quer nos ensinar com isso? É que para a nossa vida espiritual há uma importância muito grande do conhecimento. Tá? Conhecer. Quando a gente vai, por exemplo, esse catecismo que você tem atrás, quando você vai ver a primeira parte dele, a parte do credo, antes de ele entrar no credo, ele vai dizer o quê? Que o homem é capaz de Deus. Só que antes de ele começar a explicar quem é Deus, ele vai explicar quem é o homem. E é isso que é interessante. Você, para ter uma experiência com Deus, precisa se conhecer primeiro, né? Se autoanalisar. Por isso que todos nós deveríamos, antes de dormir, fazer um autoexame, né? Um exame de consciência. Eu, graças a Deus, tive a sorte de ter como diretor espiritual o grande Frei Rogério Bertrand. E Frei Rogério, desde a minha primeira confissão com ele até a última, ele sempre me passou esta penitência. 3 perguntas. O que foi de bom que eu fiz no dia, o que foi de ruim e o que eu posso fazer de melhor no dia seguinte. Essa era a penitência que toda vez ele me passava, e eu aproveitei e completei com uma 4ª pergunta, que é o que eu poderia ter feito e não fiz. Né? O que é isso? É o exame de consciência que nós deveríamos fazer para nos preparar para a confissão, né? Para uma boa confissão. Ora, este exame de consciência é um autoconhecimento. É um saber que eu tenho minhas limitações, que eu sou uma pessoa imperfeita, que eu preciso, de uma certa forma, buscar evitar os vícios, os defeitos e buscar uma vida virtuosa. Esse é um outro segredo da Quaresma, a busca das virtudes, que é uma realidade que a gente não vê mais. Bom, eu estou falando tudo isso para falar de oração. Olha só como é que é importante esse momento. Ora, dito isso, o que é que a gente vai fazer? Esse autoconhecimento, esse conhecer a fé, esse buscar descobrir quem sou eu e
quem é Deus em minha vida, vai me preparar para uma verdadeira oração. Agora você imagina assim, poxa, uma pessoa que busca uma oração desta forma, como será um texto rezado por ela? Como será a liturgia das horas rezada por uma pessoa assim? E aí a beleza maior, como será a oração pessoal de um cristão que tem esse tipo de entendimento? Então a quaresma é um momento para isso, né? Então eu dou logo um conselho para aqueles que estão buscando penitência, uma prática religiosa, pegue o seu catecismo e comece a estudar agora. Agora. Sente-se e estude, parágrafo por parágrafo, porque você vai descobrir uma beleza que, na verdade, não é uma beleza agora, é uma beleza de séculos, de mais de 2000 anos de história. Né? Então, isso é fundamental. Diácono, o senhor me permite um rápido à parte? Fique à Tem uma vontade. passagem do Antigo Testamento que fala justamente isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Tem uma encíclica de São João Paulo II, que foi no papado dele que esse catecismo foi feito, né? Que chama Fides et Ratio, que ele fala justamente da importância de se ter a razão, a inteligência bem desenvolvida para se compreender melhor e se viver melhor a fé. Então hoje, infelizmente, a gente tem uma cultura que visa estudar só para passar no concurso, para conseguir um emprego melhor, com fins muito utilitários. Então essa quaresma é um tempo não de estudar naquele sentido escolar necessariamente, mas justamente no sentido que o senhor falou, de buscar o conhecimento das coisas do alto, né? Para que a gente possa até saber por que nós somos católicos, saber declarar melhor a nossa fé. Né? Mas fique à vontade, pode continuar. Tem um livrozinho, as pessoas às vezes têm um certo preconceito com o pessoal da renovação e tal, eu não costumo buscar ter muito preconceito. Tem um livro do professor Felipe Aquino, Por que sou católico? Né? Na verdade, ele conta a história desse livro, que ele escreveu o livro porque um dos filhos dele perguntou para ele isso. Papai, por que o senhor é católico? E aí, dessa pergunta, esse livro me ajudou muito, ele é muito simples, uma linguagem muito corriqueira, não é erudito, não é nada assim, não é um tratado teológico, não, é uma coisa bem simples. E ele me ajudou muito quando eu li, porque eu comecei a descobrir que quanto mais eu conheço, quanto mais eu aproximo a minha vida da verdadeira fé e da verdade, as coisas começam a ter um significado melhor, significado mais pleno. Aí, imagina assim, bom, uma pessoa que tem conhecimento do catecismo, que estuda, que busca o conhecimento, como é que é a missa para essa pessoa? Né? Que beleza é para ela o encontro, se preparar para ir à missa? Né? Ou então, como eu falei agora há pouco, né? Como é que deve ser a oração do terço de uma pessoa que tem isso na sua vida? É uma beleza muito grande. Então, é nesse contexto que a oração ela nos prepara para dialogar com Deus. Mas para que isso aconteça, precisa-se desse conhecimento pessoal e o conhecimento da pessoa de Deus em nossa vida. Então, a oração como experiência de fé e gratuidade também, tem que entender isso, para pedir a Deus força. Força e nos preparar para a conversão, para viver esse evangelho de Jesus, essa boa notícia. Que é o quê? Permanecer no caminho com Ele, no bom caminho com Ele. Certo? Então, a verdadeira oração ela tem que ter esse sentido. É uma preparação, primeiro, é um conhecimento, é uma preparação e é uma busca de me converter, de me tornar melhor. Mas para quê? Para que eu preciso ser melhor, Davi? Porque eu tenho que ser o bom, sem ser o cara? Não, eu preciso ser melhor para que as pessoas, ao me verem, elas não vejam o diácono Renato da Cruz, mas elas consigam entender a presença de Deus na minha pessoa, na sua pessoa. Né?
Meu lema de ordenação eu tirei exatamente da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, onde ele diz assim: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Então, essa realidade de São Paulo é busca, a oração é a busca para isso. É você se preparar para essa realidade. Aí alguém poderia dizer assim, mas então eu não posso pedir a saúde para uma pessoa que está com Covid, não posso pedir um trabalho para uma pessoa que está desempregada? Pode, tudo é válido, tudo é válido. Né? Mas lembre-se que os milagres que Jesus realizou e realiza, eles eram milagres com uma forma de pedagogia. Atrás dos milagres, atrás dos sinais, Jesus sempre tinha uma mensagem para passar para as pessoas. Né? Todos eles. Jesus nunca curou, nunca fez nenhum milagre simplesmente pelo bel prazer de fazê-los. Não. Aquele sinal, aquele milagre, era para mostrar uma realidade que estava oculta. Cego de nascença, a sogra de Pedro, curada, que a gente leu há pouco tempo, curada da sua febre. Ao ser curada, começa a servir ao Senhor, então mostra que a realidade do serviço é importante. Então isso tudo a gente precisa entender. E a oração é oportuna para isso, tá bom? Bom, outra coisa, a oração, ela poderiam perguntar assim, qual a melhor oração, Diácono? Primeiro, a melhor oração é a Santa Missa. Essa aí é insubstituível. Agora, ela, para ser a melhor oração, ela precisa ser bem entendida. Né? Infelizmente, a maioria dos católicos, eles vão à missa aos domingos, às vezes tem gente que vai à missa todos os dias, mas não entendem a beleza do que estão celebrando. Né? Entram e saem do mesmo jeito que entrou, sai do mesmo jeito. Então não consegue crescer na fé. Por quê? Porque falta o conhecimento. Né? Deixar as escamas dos olhos caírem para você ver o que está por detrás do sacramento. Ver o que está detrás do véu. É como você vê, por exemplo, num casamento. Eu acho bonito quando acontece isso. Quando o noivo está no altar esperando a noiva e a noiva chega com seu véu e ela tira o véu, vamos dizer assim, se mostra para o noivo. É essa realidade que a gente precisa entender na oração e na Santa Missa. Aquele sacramento, aquele corpo de Cristo que está em forma de pão e em forma de vinho, no véu daquele sacramento, Jesus vai vamos dizer assim, se mostrar por completo na pessoa de cada um de nós. Tá certo? Então, a gente precisa entender que a Eucaristia, ela me faz um novo Cristo. E se eu não estou preparado para isso, eu não entendi o que é a Santa Missa. Certo? Então, essa é a primeira oração, a oração fundamental. Aí você tem as práticas devocionais, as novenas, o terço, que eu acho que é uma das orações que eu mais gosto, pela simplicidade e pela beleza da meditação, né? Porque o texto não é só um repetir de Pai Nossos e Ave Marias, e se fosse já era grande coisa, né? Porque você estaria repetindo páginas das Sagradas Escrituras, mas existe ali uma meditação, uma contemplação de toda a história da nossa salvação, e eu costumo dizer, como o Papa João Paulo II falava, com o olhar de Maria, né? Com a mãe contando a história para a gente. Então é uma beleza fundamental. E uma das orações que eu também acho de fundamental importância, e infelizmente nós católicos perdemos muito esse tipo de oração, que é a oração da Lexio Divina, a leitura orante da palavra. Né? Infelizmente, parece que o católico ele não gosta muito da Bíblia, acha que isso é uma coisa de protestante. Mas não é não. Ó. Ninguém conhece Jesus senão por aqui. Né?
Então, é fundamental também você colocar no seu dia, no seu plano de vida, a meditação diária das Sagradas Escrituras, tá bom? Então, isso aí é fundamental, fundamental. Nem que seja a leitura da missa diária, do Evangelho, enfim. Você faz o seu modelo. Eu tenho um roteirozinho que eu faço, eu acho muito interessante. Na verdade, não é o meu, eu peguei de uma outra pessoa. E esse roteiro é muito legal. Ele começa no Novo Testamento, depois vai para o Antigo. E a primeira coisa que a gente lê é exatamente a primeira carta de São João. A primeira carta de São João. Então, é uma carta muito curtinha, muito simples, mas fala uma verdade importantíssima. Deus é amor. Né? Então, a minha oração ela precisa ter essa dinâmica amorosa. Né? Eu me encontro com o meu Senhor e, por amor, quero me transformar nele. Tá certo? Para quê? Para servi-lo na pessoa do meu irmão, da minha irmã. Okay? Então, acho que está bem entendido a questão da oração. Só para finalizar, existe uma coisa que era costume antigamente, você olhava os padres com um livrinho debaixo do braço, rezando. Aí o que é aquilo? É o breviário. Liturgia das Horas. Muita gente acha, a liturgia das horas. Muita gente acha que a liturgia das horas é só para os ministros ordenados. Não. É para todo fiel católico. Né? E a beleza da liturgia das horas é exatamente porque ela ajuda, ela complementa a Santa Missa. Certo? Então, é fundamental e seria bom que todos nós, católicos, tivessem esse encontro pessoal através das horas canônicas, né? E fizesse essa experiência. É uma beleza muito grande. É uma riqueza. E eu digo até que as pessoas que têm intimidade com a liturgia das horas, que têm essa oração como uma prática da sua vida, são pessoas que entendem mais o mistério da liturgia. Porque tem todo um cabedal, toda uma importância, um conhecimento através dela. Eu acho que isso é fundamental. São as duas liturgias oficiais da igreja, né? A liturgia diária da missa e a liturgia da missa e a liturgia das horas. Perfeitamente. Perfeito. Tá? Bom, eu acho que para a primeira parte da oração, acho que ficou tranquilo, né? O último recadinho. O tempo da quaresma é o tempo que eu tenho que aumentar esse momento. Então vamos lá. Eu sou um cristão que reza o texto todos os dias. Ótimo. Beleza. Perfeito. Eu sou um cristão que vou à missa aos domingos. Ótimo. Está cumprindo o preceito dominical. Na quaresma, qual é vamos dizer assim, o algo a mais, o que eu preciso fazer? Se eu rezo o texto, procure rezar pelo menos um dia na semana o rosário. Os 4 mistérios. Né? Se eu vou à missa aos domingos, na quaresma que eu me esforce pelo menos na missa diária. Se eu não conseguir, pela questão de trabalho, de tempo, que eu busque mais um dia na semana. Né? Então isso é importante. Uma outra prática devocional e serve como oração é a via sacra. É importante você fazer isso. Inclusive tem um roteiro de via sacra feito pelo Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal Ratzinger. Muito bom aquele texto meditativo. Eu acho que na Paulina você encontra um livrinho curtinho, é um bom texto, né? Mas tem vários outros modelos, outros roteiros muito bons. Então, a prática da via sacras, muito interessante, muito bom, porque você resume e medita toda a paixão de Jesus, né? Que é para o que você está se preparando. Para o que você está se preparando, que a quaresma é exatamente para isso. E aí você começa a se preparar e a conhecer, né, da paixão de Cristo, fora os filmes, né? Os filmes são bons, mas é aquela tal coisa, ali é a linguagem cinematográfica, né? É bom você conhecer a letra, ver o que realmente aquele homem sofreu, as suas palavras, buscar ver cada personagem. Às vezes você se identifica com aqueles personagens, né? Às vezes você procura se identificar
com aquela Verônica que enxuga o rosto de Jesus, ou então você é essa Verônica que vai enxugar os rostos dos Cristos que vão ser apresentados. Então, a Via Sacra é fundamental. É um tempo oportuno para você praticar. Diácono, qual é o melhor dia da semana para eu rezar a Via Sacra? Sexta-feira. Sexta-feira. Mas você pode rezar outro dia? Pode rezar na quarta. Só não vá rezar a Via Sacra no domingo, porque é dia do Senhor, dia da ressurreição, não cai muito bem. Apesar que a última coisa meditada na última estação meditada é exatamente a ressurreição de Cristo, né? Sim. Mas evite, faça em outros momentos, em outros dias, tá? Mas a sexta-feira é o dia pleno, tá bom? Bom, mais alguma coisa sobre oração? Alguma dúvida? Não. Não, minha não. Se o pessoal tiver dúvida, pode mandar aí no chat que eu vou lendo. Aí você pode me interromper, viu, Dani? Qualquer coisa. Sem Bem, então problema. vamos agora para a segunda prática quaresmal, que é o jejum, tá? Ultimamente, eu vejo muitas pessoas, quando falam de jejum, dizer assim: eu vou fazer o jejum da palavra. Eu vou fazer jejum de, sei lá, Rede social. rede social. Eu vou fazer jejum de televisão, de celular, disso, daquilo, aquilo. Bem, isso não é jejum. Jejum é uma prática, um exercício que fala do alimento. Alimento. Tá? Agora, eu me lembrei aqui, eu vou até fazer esse gancho, porque eu me lembrei agora de um filme que eu já vi para mais de 40 vezes, que é o filme sobre São Felipe Neri, Eu Prefiro o Paraíso. E uma parte do filme, ele falava exatamente isso. O cardeal estava interrogando ele, por que ele confessava fora da igreja, no meio do povo, e rezava a missa todos os dias, e o povo ia nas missas, então isso naquela época não era uma coisa muito normal. Viu? A missa era só dominical, a missa diária era a missa do padre. O padre rezava a missa para ele todo dia, privado. Mas o povo era só no domingo. E no domingo pela manhã, porque não tinha missa vespertina. Então, aí São Felipe Neri falando com o cardeal, disse assim, não se preocupe, eles estão muito bem preparados. E eles estão fazendo jejum? Aí ele olhou para aquela camada de miserável, jejum é uma coisa que eles não deixam de fazer. Ora, aí alguém poderia levantar então, se o jejum é só sobre o alimento, uma pessoa que passa fome, ela precisa jejuar? Lógico que não. Ela já faz o seu jejum. Então, nesse caso, aí você tem que diferenciar. O jejum é, vamos dizer assim, a falta do alimento para provar uma realidade para nós. Qual é a realidade? Que o espírito está acima da carne. Quando eu falo carne, é a matéria. Né? Ou vamos mudar a terminologia. Que a alma ela é superior ao corpo. Quando eu começo a fazer o jejum, quando eu me abstenho de comer, eu sofro, não sofro? Sofro. Eu me esvazio, esvazio. Eu sinto uma fraqueza, sinto, mas ao mesmo tempo eu dou espaço para uma leveza interior. Quem faz jejum, quem tem o costume de fazer jejum, no início ele não percebe isso claramente. Ele só percebe dor, sofrimento. Que realmente, para quem não tem costume de fazer jejum, é um negócio que sofre. Você passa mal, você sente fraqueza, você sua frio, tem gente que desmaia, enfim. Mas quando você vai começando a praticar, a se abster de comer, você vai ganhando uma leveza interior que você não tem com a barriga cheia. Né? E aí eu vou aproveitar o gancho e vou falar logo de uma coisa que vem junta com jejum, a abstinência de carne. Que são coisas diferentes, tá? Jejum é uma realidade, a abstinência de carne é outra. A abstinência de carne
e aí não é carne vermelha, que isso não existe, a igreja não fala de carne vermelha, fala de carne. E o que é que a gente entende por carne? Carne de animais de sangue quente. O boi, as caças, as aves, todos os animais de sangue quente é carne, considerado carne. O que não tem sangue quente, você pode comer à vontade, que é o peixe, Isso. e o que mais? E frutos do mar. E o ovo. Pronto. Quando você tira a carne da sua alimentação e passa a se alimentar, por exemplo, do peixe, que para mim é um dos sacrifícios maiores que tem. Então, o que é que acontece? A sua alimentação ela fica mais leve. Então você não se cansa, você não fica empanturrado, né? Que é diferente quando você come um pedaço de filé, quando você come uma picanha gorda. O que é que acontece? Você sente uma certa moleza, né, uma preguiça, tá? A alimentação, o abster-se de carne, não, você fica mais leve e com isso favorece mais ao tempo de quê? Da oração. Estão vendo que uma coisa é ligada à outra? Então o jejum, vamos dizer assim, a prática do jejum é para isso, é para me ensinar que a realidade maior na minha vida não pode ser a matéria, a carne, o corpo, mas o espírito. E a oração, juntamente com o meu jejum, fazem o quê? Elevam minha alma a Deus. Então, essa é, vamos dizer assim, o sentido. Só que, paralelamente a isso, se a gente só fizesse por isso, já é uma grande coisa. Mas a igreja nos ensina uma outra realidade. A prática do jejum, você vai economizar, não vai? Vai. Você vai deixar de comer mais. Então, a economia feita com aquele alimento acaba por se tornar modo para a terceira prática, a esmola, a caridade. Está vendo? Uma coisa nunca vem só. Todas as três práticas elas estão interligadas. Tá? Então, o abster-se do alimento vai me favorecer a ir ao encontro da necessidade daquele que não tem. Né? Então, o que eu economizei hoje, eu vou socorrer aquele que não tem o que comer. Tá certo? Então, por exemplo, o meu jejum tem que ser a abundância para o jejum eterno de outro. Entendeu? Exatamente. Então, Diácono, isso me lembrou muito, muito, muito a passagem de Nosso Senhor, quando ele vai curar o leproso no sábado, né? E aí os fariseus cobram ele porque ele está indo curar o leproso, mas aí ele está dando justamente esse exemplo. Ele está dando justamente esse exemplo a gente. Bom, na sexta-feira vocês se abstenham, vocês que têm, e vão ajudar aqueles que não têm. Então e tem esse componente de união com Cristo, né? De imitá-lo, fazer o sacrifício por ele e ajudar aquele que já está no sofrimento. Exatamente. Então, essa prática do jejum, ela tem vamos dizer assim, esse contexto, esse algo a mais que é o algo da caridade caritativa. Tá? Bem, o jejum, ele também serve de remédio. Né? Não estou falando aqui desse pessoal que faz jejum intermitente, parece que agora descobriram a roda. É a coisa mais importante. Ora, a igreja já ensina isso há séculos. Enfim, então o jejum ele vai ser um remédio específico, eficaz, para quê? Para dominar as minhas paixões, para vencer o meu egoísmo e para cultivar o bem que eu tenho que fazer ao outro. Se eu faço jejum simplesmente por fazer e não cultivar essas três coisas, melhor nem fazer. Tá? Então, eu preciso basear o meu jejum nessa dimensão. Dominar minhas paixões, controlar esse ímpeto pelo poder, pelo querer comer, se saciar, controlar o egoísmo e cultivar o bem. E ir ao encontro da necessidade do outro. Ok? Perfeito. Bom, jejum, tranquilo? Tranquilo. Só para terminar...
Vai. Eu vou dar um Pode puxão de falar. orelha no pessoal que o senhor não deu, mas eu vou tomar liberdade e vou dar. Não adianta fazer Sim. jejum e ficar reclamando do jejum, viu? Pelo amor de Deus. Não, Faça não, não. jejum, faça jejum e E sofra nem você. faça, exatamente, nem faça assim, estou jejuando. Aí todo mundo vai ser, não, estou jejuando. Não, faça isso. Faça seu jejum. Você não quer, não, eu tô indisposto, mas não fique dizendo para todo mundo que você está fazendo. Porque aí, lembra daquela passagem de Jesus que fala sobre os fariseus? Que recompensa? Eles já tiveram a recompensa. Se você falar isso, você já está tendo a recompensa. Ele é um homem santo, ele está fazendo jejum. Não, ninguém precisa saber. A própria passagem do Evangelho que nós lemos na quarta-feira de cinza, ele fala exatamente isso. Exatamente. Perfuma tua cabeça, toma um banho, fica com um semblante de pessoa que não está sofrendo, que está jejuando. Né? Eu Fala da acho que isso é esmola, né? importante. Dê com uma mão e que a outra não E saiba. que a outra, exatamente. Tá certo? Então isso é importantíssimo. Bom, dito isso, vamos agora então para a esmola, para a caridade, né? Que eu acho que de todas as práticas, é uma das mais importantes e mais belas. Por quê? Porque todas as outras duas, tanto a oração quanto o jejum, elas me preparam para essa realidade. O sair de mim para ir ao encontro do outro. Ora, vou usar de novo o exemplo da Santa Missa. Ora, quando eu vou para a missa, eu vou para me encontrar com o meu Senhor. Né? E não só o encontro, eu vou para me unir a Ele. Comunhão. Tá? Beleza, perfeito, ótimo. Se todo cristão tivesse esse entendimento, seríamos uma outra nação. Mas não é só isso. O que acontece no final da missa? O que é que o padre fala? Qual é a última palavra do padre na missa? Ele dá a bênção Ide em paz. e que o Senhor vos acompanhe. Pronto. O Senhor vos acompanhe, ele está dizendo para mim, para cada um de vocês, a seguinte realidade. Você está indo, mas você não está indo só. Você está levando alguém consigo. Então, qual era o entendimento que eu teria que fazer, que eu teria que ter? Uma pessoa que saiu da missa. Eu sou um sacrário. Eu sou um sacrário. Ou melhor, as mulheres, eu sou Maria. Eu estou carregando Jesus no meu ventre. Está entendendo? E para que a gente tem que ser esse sacrário ou essa Maria? Para levar Jesus aos outros. Como ela mesmo Com a fez, nossa levando a São João Batista, levando a Santa Isabel, a ainda no ventre. Isabel, perfeitamente. Então, esse levar Jesus, como é que a gente vai fazer na prática? Com o nosso jeito, com a nossa fala, com o nosso vestir, com o nosso olhar, com o nosso pensar, do mesmo jeito. Por isso é que lá no dia na primeira parte da oração, eu falei, a meditação da palavra de Deus, a Lexio Divina, é fundamental. Por quê? Porque aqui eu conheço Jesus, eu sei quem ele é. E quando eu vou levá-lo, eu tenho que ter as mesmas atitudes, o mesmo pensamento, o mesmo jeito de ser do nosso Senhor. É como se tivesse a seguinte realidade, eu saí da missa e fui para o trabalho. Quando eu chego no trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho, mas não sou eu que estou fazendo. Ou melhor, eu estou fazendo, não é para o meu chefe, não é para a minha empresa, não é para ganhar dinheiro, não. Eu estou fazendo para Jesus. Jesus é que vai ser o beneficiário com aquele trabalho. Entendeu? Se eu tenho uma família, se eu chego em casa depois da missa, vou encontrar minha esposa, vou encontrar minha filha. Eu estou fazendo tudo que eu faço, tudo que eu sou porque elas, para mim, eu vejo Jesus. Nelas eu consigo encontrar Jesus. E eu preciso levar Jesus para elas. Né? Então, esse id é para isso. Essa última parte é fundamental. Se eu entendo isso, perfeito. E a esmola é exatamente essa realidade. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias vezes que Jesus se refere aos
pobres, aos empobrecidos, aos miseráveis da sua época, como os prediletos do Pai. Ele, inclusive, chega ao ponto, né, de dizer que o julgamento final será assim. O que fizeres a um dos menores foi a mim que fizeres. E que se não fizeres, foi a mim que não fizeres. Né? Está lá no Evangelho de São Mateus. As práticas de misericórdia, principalmente as corporais. Então, a esmola é exatamente isso. Agora, um detalhe aqui, chama a atenção para uma coisa. No Antigo Testamento, se fala também de esmola. Né? Tem inclusive o livro de Tobias que fala sobre isso. Ele chega até a citar: dá o teu supérfluo a quem não tem. Qual é a diferença da esmola ou da caridade em Jesus? É que Jesus não pede o supérfluo. Jesus pede o todo. Aqui é a chave de leitura. Ele não te pede que tu dê o que está sobrando, que está... é uma camisa que eu já não uso mais, é um tênis que está furado. Não, ele não pede isso. Ele te pede o todo. Compreende? Então você precisa ser todo para o outro, devoltado para o outro. E aí é que eu começo a entender o que é uma devoção. Né? A devoção tem que ter esse sentido em minha vida. Eu estar todo devotado, todo naquela realidade. Tá? Então, a esmola, a caridade, ela precisa ser essa expressão. Esse abandonar de nós mesmos, de nossas crenças, nossas crenças que eu digo assim, não é da nossa fé, não é isso, não. Mas é daquilo, às vezes eu estou numa discussão acalorada com o irmão e acho que eu tenho razão. Calma, pode ser que ele também tenha razão. Por isso que a caridade me faz mais ouvir do que falar. Né? Na Paixão de Cristo, ele pouco falou. Ele escutou muito. Né? E as poucas vezes que falou, falou a verdade. Falou o que era correto. Mas preste atenção. O ouvir o outro também é caridade. Né? Também é caridade. Então, a prática da quaresma, da esmola, de você dar materialmente, é importante, legal. Obras de misericórdia corporais. Você ir ao encontro de quem está doente, visitar um que está preso, dar de comer a quem precisa, vestir quem precisa. Enfim, todas as práticas de misericórdia corporais são fundamentais na nossa vida. Mas também as práticas de misericórdia espirituais. Nós estamos agora acabando de exercitar uma delas. Nós estamos mostrando a pessoas o que é a fé. Né? Explicando, demonstrando, catequizando, né? Um pouco, fazendo uma experiência de obra de misericórdia, com certeza. Certo? Então isso é fundamental. Então, a esmola é exatamente isso, é esse doar-se aos irmãos. E aí, infelizmente, eu fico triste porque parece que os cristãos tem algumas pessoas que só entendem isso agora. Aí fazem aquela campanha da cesta básica. A cesta básica. Aí compra a cesta básica. E dá a cesta básica para quem tem. Legal. Bom, bacana. Isso é importante. Isso faz bem. Mas não pode ser só esse momento. Você tem que ser sempre assim. Então, por exemplo, quantas pessoas que têm essa prática, por exemplo, não pagam salário justo para os seus funcionários? Às vezes tem uma funcionária que trabalha, uma doméstica, uma empregada doméstica dentro de casa, você não assina a carteira dela. Né? Você exige um horário dobrado da pessoa. Você trata como se fosse com exclusão. A minha comida é de um jeito, a comida dela é de outro. Então, essa realidade não pode existir na quaresma, não pode ser a realidade do cristão. E muito menos de uma prática de esmola. Né? Eu não posso dar uma cesta básica para um faminto e dentro da minha casa tratar dessa forma uma pessoa que me serve. Né? Então, aí seriam 2 pesos, 2 medidas.
O verdadeiro cristão, ele trata todos com caridade, né? Por que que ele trata todos com caridade? Porque ele vê nas pessoas a figura Cristo. do Cristo, né? Então, quando eu olho um mendigo, um drogado, uma prostituta, uma pessoa que você às vezes se sente até áspero de estar vendo na rua, você tem que ver que aquela pessoa é aquele Cristo que está carregando a cruz ensanguentado, e você naquele momento tem que ser para ela que a Verônica que vai enxugar o rosto dele. Porque para eles, se eles não têm fé, se eles não acreditam, se eles não saem daquela situação, talvez seja porque nós cristãos não somos verdadeiramente cristãos. Não temos uma verdadeira prática. Tá certo? Então aí que a beleza da fé católica e da beleza dos santos, você vê pessoas que conseguem identificar essa realidade que a gente está conversando desde o princípio e comece a modificar a sua vida, né? Comece a modificar a sua vida. Então, por exemplo, na Idade Média, você tinha práticas penitenciais muito rígidas, muito pesadas. Você usava o silício, você usava o flagelo, enfim. Para que fazia isso? Né? Primeiro, para se identificar com a dor do Cristo. Né? Isso era a primeira coisa. Mas, para você se identificar, às vezes, com a dor Com a dor do seu irmão. Do seu irmão. Compaixão é muito bonito você dizer, eu tenho compaixão. Mas o que é compaixão? É sentir a dor que não é sua. Né? Então, quando você via pessoas, santos, fazerem isso, é porque, na verdade, eles queriam para si uma dor que eles não tinham. Vou dar um exemplo de um santo que eu tenho devoção, está até ali. São Francisco de Assis, um homem rico, filho de rico. O que seria hoje São Francisco de Assis? Um playboyzinho, né? Num carro importado, pai dono de uma grande loja, enfim. Então, ele pega, se abstém, se desapega de toda essa riqueza, de toda essa realidade, para sentir a dor daqueles que mais precisavam. E, por incrível que pareça, ele descobre isso no que ele tinha mais nojo, no leproso. O leproso. Então, a gente vê na história dos santos que essa caridade é um sair de si para ir ao encontro do outro. Né? E quando a gente faz essa experiência de caridade, de esmola, de se desapegar, você consegue nutrir dentro de si algumas realidades próprias do Cristo. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11. Sendo ele de condição divina, se esvaziou-se a condição de quê? De servo, de escravo. E foi obediente até a morte de Cristo. Então, quando eu entendo essa passagem das Sagradas Escrituras e tento vivenciar, eu começo a entender também que eu preciso me despojar de certas realidades. Né? E aí você vê, por exemplo, algumas pessoas que têm verdadeiro vício do celular, do rede social, enfim, não consegue dar um passo sem estar com o celular na mão. Quanto tempo perdido? Né? Não estou dizendo que é coisa ruim, não. Não, é bom, você pode, durante um dia, passar uma mensagem, postar, ver algum vídeo legal e tal, ver coisa boa. Também não tem muita porcaria no meio. Isso é interessante, mas você ser um escravo daquela realidade, aí você não reza, aí você não consegue fazer jejum, porque nas redes sociais só tem propaganda de comida, de bebida, de mulher, disso, daquilo outro, e você não consegue uma espiritualidade rica. Né? Então, eu acho que o tempo da quaresma é esse tempo de esvaziar-se. A melhor quaresma seria sem Wi-Fi. Porque a gente ficaria devotado totalmente para o Senhor, para a realidade da espiritualidade. Mas, infelizmente, a gente não vive assim, o mundo nosso não é assim, e cada vez está piorando, né?
cada vez mais está ficando pior. Então a gente precisa entender, de uma certa forma, que a gente precisa dessas 3 práticas urgentemente para ter um crescimento espiritual, para ter uma vida verdadeiramente ligada ao Senhor. E a caridade, a esmola é fundamental. Doar seus irmãos. Bom? Perfeito. Bom, eu queria terminar com uma palavra de São Leão Magno. Ele diz assim: Nós vos prescrevemos o jejum, lembrando-vos não só a abstinência, a falta, a carência, né? Mas também as obras de misericórdia. Então veja lá, o que é que ele está dizendo? Não adianta só o jejum, só deixar de comer. Eu preciso do quê? A obra de misericórdia. Desse modo, o que tiverdes economizado nos gastos normais do seu dia a dia, transforme-se em alimento para os pobres. Tá? Então, o jejum e a esmola, eles andam juntos. Eles precisam andar juntos. Né? Porque senão, se eu não fizer isso, esse jejum vai ser como esse pessoal que vai para o nutrólogo e ele diz assim, você vai fazer agora um jejum intermitente. É uma questão de saúde só. Né? Uma prática para melhorar a sua saúde. E já é bom, é ótimo. Para alguns, para mim é perfeito. Eu preciso muito disso. Tem que tirar umas gordurinhas do fígado, a melhor coisa que tem é isso. Mas se for só isso, é só uma questão de saúde. Tá? Ela precisa estar ligada à caridade. Então eu preciso me abster, tirar para ir ao outro. Para ir ao encontro do outro. De forma material e de forma espiritual. Aí as práticas das obras de misericórdia. O Papa Francisco, quando instituiu o Ano da Misericórdia, e eu me recordo porque fiz várias palestras durante aquele ano, uma das coisas que ele insistia com muita ênfase era exatamente essas práticas. Tanto as obras de misericórdia corporais como as espirituais. Então, uma boa prática para a nossa quaresma é exatamente buscar viver pelo menos uma prática dessa por semana. Essa semana eu vou vestir quem está nu. Outra semana eu vou dar conselho a quem está precisando. Entendeu? Você procurar jogar isso dentro do seu dia a dia. Exercitar. Por que eu digo isso? Porque se você buscar isso durante a quaresma, quando sair da quaresma, você já vai ter aquele hábito no seu dia a dia. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Né? E aí, recorda a primeira parte do primeiro exercício, a oração. A oração, ela para ter valor, ela precisa me tornar uma pessoa melhor. Né? Uma pessoa mais sã. Tá bom? Perfeito. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o tempo da quaresma. Qualquer coisa que você vai queira me perguntar, se tiver alguma pergunta, a gente está disposto aqui a conversar. Bom, então o pessoal que está acompanhando a gente pode mandar pergunta aqui no chat mesmo. A gente vai aguardar uns minutinhos. Se o tempo do Instagram também não fechar a live, que eu acho que a gente já até passou de 1 hora, mas até agora estamos aqui. Mas o pessoal pode mandar perguntas. Enquanto isso, eu vou fazer, antes de tudo, mais um agradecimento, né? Pelo convite. Que o senhor aceitou, a gente fica muito feliz, a formação foi incrível. Então, assim, eu agradeço pessoalmente, foi uma honra estar aqui com o senhor. Esperamos, em breve, poder ter mais formações presenciais também, convidar esse pessoal todo que acompanhou a gente aqui pela rede social para poder comparecer. E vou fazer só 2 apontamentos que eu achei fantásticos que o senhor falou. O primeiro deles é dessa questão da escravidão, que eu me lembrei automaticamente do Tratado de Devoção à Nossa Senhora. Sim. Que o São Luís, ele fala uma coisa assim, eu nunca vou me esquecer disso. Foi a primeira vez que eu li o tratado foi o que me chamou a atenção logo de cara. Ele falou assim, olha, nós já estamos em guerra. Se você não percebeu isso, você está perdendo. Todos nós somos escravos, a gente só vai escolher de quem. Alguns vão escolher ser escravos do mundo, do diabo e da carne. Outros vão escolher ser escravos de Cristo e de Nossa Senhora. Então, a nossa verdadeira liberdade está nessa completa devoção
a Nosso Senhor por meio dela também. E a segunda coisa que eu me lembrei foi quando o senhor falou de São Francisco de Assis, que há algumas pessoas na igreja, é uma coisa que acontece, né, de olhar para a característica de alguns santos e destacar só ela, mas essa questão, por exemplo, da caridade, da humildade, isso é uma virtude comum a todos os santos, Todos. mesmo os santos que a gente tem por estima, mais pela questão intelectual, e aí eu vou destacar o São exemplo de Tomás São de Tomás de Aquino, Aquino. por exemplo. Exatamente. Grande intelectual, mas era uma pessoa humilde. Ao ponto de a última confissão Exatamente. escutada por ele não, a última confissão feita por ele, o padre que confessou, que era o seu secretário, na verdade, teria dito que acabei de escutar a confissão de uma criança de primeira Eucaristia. Então, de tal a humildade, de tal a singeleza da vida do homem como aqui, e de um Perfeito. conhecimento ímpar, né? Exatamente. Então eu Insuperável até o dia de hoje. queria destacar exatamente isso. Talvez, em termos de inteligência, é o santo mais magnânimo, o maior santo que nós tivemos, né? Um dos homens mais inteligentes que já pisou na face dessa terra. E ele escolheu uma ordem que tem por nome dominicanos, né? Os cães do Senhor. Então, Dito sem exatamente. Então, até na hora de escolher a ordem, a família queria que ele escolhesse uma ordem mais rica e tudo mais, e ele não, foi para uma ordem também que cultivava a pobreza como uma virtude, né? Então, já que o pessoal não mandou perguntas, acho que ficou tudo muito bem esclarecido. Agradeço mais uma vez. Davi, eu só queria aproveitar, fazer uma complementação que eu Fique à vontade. Como a gente está falando de práticas quaresmais, eu vou dar um pouco meu testemunho para poder ajudar alguém que queira, né? Nessa quaresma, eu estou com o propósito de fazer, além do momento de oração, da missa diária, da reza do texto, enfim, dessas coisas, do jejum, enfim, eu estou com um projeto de leitura, de meditação de alguns livros, né? Na verdade, são dois. Deixa eu ver aqui, se eu pego aqui rapidinho. Estão bem aqui. Aqui, são dois. Um foi até porque eu tenho assistido muito a missa na Igreja do Carmo e Frei Luís tem falado muito dele e tal. Aí eu digo, não, já tinha comprado, né? Até minha esposa que me pediu. E aí eu vou comprar para poder ler, para ver o que é realmente. E uma coisa que tem aqui que já me chamou muita atenção é uma frase desse documento. E o Papa Francisco diz que no mundo de hoje nós somos vizinhos e não somos irmãos, né? Então é a meditação desse último documento dele, né, Fratelli Tutti, que na verdade é uma carta encíclica que eu diria que é de um Francisco atual, mas que teria toda a condição de ser do Francisco de 800 anos atrás. E a outra é um documento mais antigo, você acabou de citar, que é um desejo que eu tenho, por incrível que pareça, de me consagrar a Nossa Senhora, que eu ainda não sou consagrado. Também não sou, então, também não sou. Pois é. Então, eu estou começando a ler, né, o tratado, com o intuito de pedir a 2 amigos que me preparem para me consagrar. Um é o Gustavo Avelar e o outro é o Rafael. Então, eu vou pedir a esses 2 amigos que me preparem para me fazer a consagração. Então, a quaresma vai ser para isso. Eu também estou com esse propósito. E aí, o conselho que eu dou é que você também, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, também façam isso. Além dessas 3 práticas, que busquem a leitura de um livro, né, a meditação de um livro. E não é ler um livro como você está lendo um livro de romance, não. É a leitura meditada daquilo. O que é que tem por detrás daquilo que está lá, né? O que é que vai fazer com que eu cresça espiritualmente, tá? Então, essa é a dica. Para quem quiser, eu posso dar dois livros aqui, inclusive eu já li, que são muito interessantes. Um é Imitação de Cristo, clássico dos clássicos. Tá aqui, ó.
Essa versão Ó, aqui é da minha biblioteca católica, eu acho muito bonita, ó. Essa eu versão tenho é também. maravilhosa. Muito bom. E o outro é um livro de Santa Teresa d'Ávila, O Caminho de Perfeição, né? Esse livro, para mim, ele é básico. Para quem que nunca leu Santa Teresa, tem que começar lendo ele, né? Que é a base de tudo, né? Tem gente que fica lá querendo as moradas, mas não, você não vai entender nada. Tem que começar pelo, tem que começar pelo alicerce. Não, ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, né? É verdade. E uma das coisas que Santa Teresa fala nesse livro, fala para as monjas, né? É o que a gente já conversou aqui, inclusive você falou sobre, usou até São Tomás de Aquino. É a questão da humildade. Então, a oração, o jejum e a esmola sem humildade não tem sentido nenhum. Eu vou dizer até mais, a nossa vida sem humildade não tem sentido nenhum. Então, é fundamental que toda essa prática da quaresma, toda a quaresma, toda a nossa vida, nós busquemos a virtude. E a virtude da humildade, principalmente. Eu digo que a virtude da humildade, ela abre a porta para as demais virtudes, né? Então, uma pessoa humilde é uma pessoa muito mais afeta a conhecer a fé. Uma virtude, uma pessoa humilde é muito mais fácil de ter esperança. E uma vez pessoa humilde é mais fácil ainda a ser uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa. Então, esse é o conselho, essa é a dica que eu dou e deixo para nossos irmãos que estão nos acompanhando. Perfeito. Então, o pessoal que acompanhou a live, temos algumas recomendações para ler o catecismo, né? Algumas recomendações de Sim. práticas específicas. Aí o Diácono Renato recomendou tanto o catecismo, quanto a imitação de Cristo, quanto foi o último livro agora, O Caminho da Perfeição. Caminho de Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila. E outra Quando o coisa, senhor... não se esqueçam da meditação da, diária da palavra da Bíblia. Sagrada Escritura. Tá? Quando o senhor falou da Cristão missa... que não conhece a palavra não é cristão. Quando o senhor falou da Sim. missa, eu ia pegar esse livro, só que aí ele tá segurando o celular, então eu não quis mexer no celular, mas ele tá aqui. Que é esse livrinho aqui, ó, As Excelências da Santa Missa, que é bem fininho, ó, aqui do lado. Sim. Mas é um livro muito antigo. É muito antigo esse livro, de São Leonardo de Porto Maurício, e me recomendaram, né? Eu já vi várias recomendações dele, e é uma leitura que eu vou fazer para entender melhor a missa. Então já fica aí para quem quiser sobre esse assunto específico. Mas, Diácono, muito obrigado mais uma vez, obrigado pessoal que está acompanhando. Quem tiver algum conhecido que quer entender melhor a quaresma, até uma pessoa que está voltando para o catolicismo agora, ou que você sabe que está meio perdida no tempo, que você acha que essa live pode ajudar, mande essa live para ela, compartilhe com as pessoas que você acha que pode ajudar. Como o Diácono falou, também é uma obra de misericórdia levar conhecimento às pessoas, né? Quem não tem. Exatamente. Então, para a gente terminar, nós começamos com uma oração. Queria pedir que o Senhor nos abençoasse e fizesse uma oração também. Uma coisa seria um pedido pessoal, né? Nessa quaresma, nos momentos de oração nossos, vocês colocassem as pessoas daqui da nossa arquidiocese pela escolha do nosso novo arcebispo, né? Dom Belisário, como todo mundo já sabe, já completou 75 anos, já fez seu pedido de renúncia, ainda não foi acolhido, né? O Papa ainda não aceitou, mas a qualquer momento ele pode aceitar e enviar um novo arcebispo. Então, que nós coloquemos nessa intenção. E a outra é a intenção pelos sacerdotes, diáconos e bispos da nossa igreja, no Brasil, no mundo como um todo, pela conversão e santificação de todos. Amém? Perfeito. Amém. Então, hoje é um sábado, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela venha em nosso socorro e nos mostre cada vez mais o seu Filho Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, derrame o Deus rico em misericórdia a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Muito Então, obrigado mais uma vez e estou sempre disponível, disposto a conversar, a trocar ideias, a partilhar um pouco com vocês. eu tenho certeza que eu, o pessoal do Instituto todo e quem acompanha a live fica muito feliz em saber disso. Se Deus quiser, daqui Obrigado. a algum tempo estaremos de volta. Muito obrigado, Diácono Renato, mais uma E vez. Muito rezem por obrigado, mim pessoal. também, viu? Iremos rezar, pode deixar que iremos rezar. E pessoal que está na live aqui também, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. A Jane até comentou que essa é a primeira quaresma dela, então que você comece muito bem, siga os conselhos do diácono que vão lhe ajudar, tenho certeza. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Fiquem Um com Deus. abraço, tchau. Bom domingo a todos, um santo abençoado domingo.